ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar, nós vamos pensar sobre uma história ou parábola, como vocês quiserem falar, do folclore judaico, O Tesouro. Antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras tem vídeo novo aqui no canal. E vocês podem também entrar em contato no e-mail que está aparecendo aqui, sobrevivenciaemlivros@gmail.com. A história que eu vou trazer para vocês é uma história do folclore judaico. Pode ser chamada de parábola, depende de como vocês quiserem denominar. Há muito tempo atrás, havia um homem muito grosso, muito rude, muito áspero com as pessoas, que vivia numa vila, numa aldeia. E ele tratava mal os filhos, tratava mal os funcionários da casa dele, os funcionários da sua loja, do seu comércio, tratava mal os vizinhos, tratava mal o irmão, tratava mal a irmã, os cunhados, os sobrinhos e por aí vai. Ele não deixava, quando alguém fazia um bolo lá na confeitaria, que ele também era dono, ele não deixava os funcionários comerem o bolo. Quem trabalhava na casa dele, ele não deixava também comer, não deixava se alimentar. Ele sempre brigava com a mãe, brigava com todo mundo. Esse tipo de gente que vocês têm que ter em mente. Esse tipo de gente que está sempre brigando com todo mundo e sempre olha para a grama do vizinho como se a grama do vizinho fosse a melhor. Quando ele chegava em casa, a esposa já pegava os filhos, falava para todo mundo ficar quietinho. Ela servia a sopa para ele e a sopa nunca estava boa. Ela nunca recebia um elogio pela sopa, nunca o pão de manhã estava bom. Ele era um homem azedo. E sempre ia assim, arranjando confusão em cada momento em que ele estava num comércio, numa loja, sempre arranjava confusão. Sempre a culpa era das pessoas. Tudo que dava errado na vida dele, a culpa era das pessoas. E sempre dessa forma. Angustiante, né? Angustiante viver com gente assim. Então, uma determinada noite, ele teve um sonho. Ele teve um sonho que estava numa cidade. E aquela cidade tinha uma ponte. E naquela ponte ele estava conversando com um guarda, uma pessoa, que simplesmente fazia assim para ele. Apontava para algum lugar. Então aquela noite ele ficou meio intrigado com aquilo. Mas seguiu sua vida, sempre implicando com todo mundo, sendo rude com todo mundo a partir daquele dia. De noite também, quando chegou em casa, não foi muito diferente. Sempre assim. E fica quieto que seu pai está chegando. Ah, olha, o fulano está chegando. E sempre dessa forma. Na segunda noite, ele teve um sonho mais completo. Ele já estava na cidade, na ponte, e ele conversava com o rapaz na ponte sobre uma casa. E o rapaz fazia assim para ele. Na terceira noite, ele também teve um outro sonho, um sonho um pouco mais completo. E neste sonho, além de falarem sobre a casa, e o guarda fazer assim, ou quem estava na ponte fazia assim para ele só sabe da palavra tesouro. Então, naquela manhã, antes que todo mundo acordasse, ele fez as suas trouxas e botou nas costas, naquela varinha com a trouxa, e foi embora. Quando todo mundo acordou, ele já não estava mais. E ele foi seguindo a viagem. Caiu na estrada, foi seguindo a viagem. Passou fome, deu a hora do almoço, ele estava com fome e parou na primeira casa que ele encontrou. Bateu na porta e pediu um prato de comida. E ele disse que pagaria por aquele prato de comida. Aí a pessoa, não, pode entrar, almoce aqui com a gente.
Pode almoçar, pode ficar à vontade. E ele almoçou naquela casa. Quis pagar o dono da casa, mas o dono da casa não aceitou. Ele agradeceu e foi embora. Foi andando mais um pouco e anoiteceu. Ao anoitecer, ele encontrou uma estalagem. Resolveu ficar ali, não tinha como ele andar, estava de noite. Pediu um localzinho para dormir. A estalagem estava cheia, todo mundo bebendo, todo mundo comendo. E o dono da estalagem disse para ele: olha, nós não temos um quarto, mas eu vou arranjar um localzinho aqui para você, um lugarzinho aqui para você passar a noite. Pode comer, pode beber, tá tudo acabando aqui, mas ainda tem alguma coisinha aqui. Ele quis pagar e o rapaz: não, de forma alguma. Isso aqui é um lugarzinho, não estou te dando um quarto, então não vou receber. E ele passou a noite ali, comeu e seguiu a viagem dele na manhã seguinte. Isso aconteceu também no segundo dia de viagem. Ele bateu uma porta quando chegou a hora do almoço, foi recebido com muita gentileza, almoçou, ninguém quis receber o dinheiro, ele seguiu a viagem e encontrou uma estalagem novamente, passou ali a noite e sempre sendo bem tratado, nunca ninguém querendo pegar o dinheiro dele. E noites e noites vieram, dias e dias vieram, e foi batendo uma angústia nele, foi batendo uma desempolgação nele, e ele começou a pensar: poxa, mas será que esse sonho não existe? Que bobeira minha, eu acho que eu vou embora. Não faz sentido ficar andando por causa de um sonho, para chegar em algum lugar e ter uma ponte. Ele estava quase desistindo quando veio a noite e ele passou a noite numa outra estalagem. E ele decidiu, naquela noite, pensando da seguinte forma: eu vou andar mais um pouco até anoitecer. Se anoitecer e eu não encontrar, eu vou retornar para casa. Dane-se! Amanheceu, ele caminhou, encontrou novamente na hora do almoço um lugar para almoçar, fazer a refeição, muito bem recebido, e a mesma coisa que você já sabe que aconteceu. Caminhou mais um pouco, até que quando estava anoitecendo, ele viu uma ponte. Ainda o sol não tinha baixado, a noite não tinha caído, mas ele viu uma ponte. Ele correu até a ponte, falou assim: é a ponte do meu sonho. E aí ele correu até a ponte, encontrou o homem que estava lá, que era o homem do sonho dele, e ele falou: Senhor, tem uma casa, eu preciso de ir numa casa aqui que tem uns parentes. Ele não falou o que tinha acontecido, aí ele descreveu a casa e não falou realmente o motivo da sua jornada, da sua viagem. Ele descreveu a casa e o homem falou assim para ele: não, aqui não tem uma casa como essa. Aí ele pegou o homem: como não? Não tem uma casa como essa? Ele falou assim: não, aqui não tem uma casa como essa. Eu acho melhor o senhor seguir o seu caminho. Seguir o seu caminho. Esse foi o movimento que ele tinha visto no sonho, mas ele não tinha entendido o que era aquele gesto. Era para seguir o seu caminho. E ele, muito frustrado, falou assim: puxa, eu passei 7 dias viajando, 10 dias viajando, 5 dias viajando, não sei nem mais quanto tempo eu passei viajando. E ele voltou, reflexivo, não voltou para casa, mas pegou outros caminhos, e foi andando e sempre parando na hora do almoço, para almoçar em algum lugar, e as pessoas oferecendo comida para ele, parando quando anoitecia em uma estalagem, as pessoas oferecendo um lugarzinho para ele ficar, sempre sendo muito bem tratado, sempre sendo muito bem acolhido, sempre recebendo dos outros aquilo que ele não dava para ninguém, ele sempre recebendo a benevolência, e ele sempre dava para os outros a irritação, a falta de educação, o desprezo, a falta de amor, ele recebendo a empatia e dando antipatia, ele sendo acolhido com Hesed e devolvendo com Gevurah.
Então ele foi andando, distraído, e sempre dessa forma, até que, em um determinado momento, ele viu a casa dos sonhos dele. E ele, desesperado, depois de tanto tempo viajando para ir e viajando para tentar retornar para algum lugar que talvez não fosse nem a casa dele, mas ele encontrou aquela casa, a casa dos sonhos dele. E ele correu e foi até a lareira e cavou em busca do tesouro, conforme o sonho tinha determinado para ele. E ele saiu cavando, e cavando, e não encontrou nada, não encontrou o tesouro. Ele falou assim: caramba, eu andei tanto tempo, não achei o tesouro. E agora? O que vai ser da minha vida? Mas eu ainda tenho essas moedas aqui que não precisei gastar na viagem. O que eu vou fazer da minha vida? E ele sentou e ficou um bom tempo olhando a lareira. E os pensamentos vieram, ele não sabia conectar esses pensamentos. Até que ele resolveu ir embora. Ele falou assim: eu vou embora. Vou seguir minha viagem, vou ser um andarilho por aí e vou deixar a vida me levar. Quando ele se levantou, ele olhou para aquele ambiente onde ele estava e viu uma escada. E ele pensou: vou seguir essa escada, de repente o tesouro está lá. E ele foi seguindo aquela escada e um arrepio foi percorrendo o corpo dele, foi percorrendo a espinha dele. Ele chegou no corredor, no alto da escada, no corredor, ele olhou. Ele foi caminhando naquele longo corredor e uma estranha sensação foi tomando ele, que pensou da seguinte forma: eu acho que eu sei que ambiente é esse. Eu acho que sei o que tem atrás daquela porta. E ele não seguiu até o fim daquele corredor. Ele resolveu descer. Foi lá para o saguão onde ele estava, lá perto da lareira. Ele desceu a escada, olhou para a lareira e, de repente, da cozinha, de outro lugar, vieram os filhos, vieram a esposa. E ele entendeu que aquele era o tesouro dele. Quando ele viu o cunhado, quando ele viu a cunhada, quando ele viu o irmão, quando ele viu a irmã, quando ele viu a mãe, quando ele viu o pai, quando ele viu alguns funcionários, ele entendeu que aquele era o tesouro dele, aquele era a vida dele, aquele era o verdadeiro tesouro que ele não tinha dado a devida atenção, dado o devido amor, não tinha agido com Hesed. E ele, a partir daquele dia, ele se transformou numa pessoa melhor, ele se transformou num ser humano melhor, num ser humano benevolente, que passou a tratar os funcionários com amor, permitindo que almoçassem, comessem do bolo que produziam, do pão que produziam, tratando melhor o cunhado, tratando melhor a cunhada, o irmão, a irmã, os filhos e a esposa e os pais. Ele aprendeu a lição, ele precisou ir muito longe para aprender essa lição de amor, ser tratado bem pelos outros. Claro que a gente tem que tratar bem as pessoas de fora, mas tem que tratar muito melhor a nossa grama do jardim. Ele passou a perceber que o verdadeiro valor não está lá fora, não é um tesouro, mas o verdadeiro valor está dentro de casa. O verdadeiro tesouro está dentro de casa. Existe amor lá fora, mas o verdadeiro amor está aqui. Essa é a lição dessa parábola, dessa história. Nós olharmos para aqueles que estão à nossa volta, que são as pessoas que compõem o nosso núcleo familiar, porque quando a gente precisar realmente dessas pessoas, são essas pessoas que vão estar do nosso lado. É uma pessoa que pode doar um sangue, é uma pessoa que pode doar uma medula em necessidade, é a pessoa que pode doar um rim, é a pessoa que vai estar no hospital. Não é o amigo que vai estar no hospital, não é a amiga que vai estar no hospital, é o irmão, é a irmã, é o cunhado, é a cunhada, é a mãe, é o pai. São essas pessoas que vão estar amparando
a gente. São essas pessoas que na extrema necessidade vão estar conosco verdadeiramente. E essa história, O Tesouro, é uma história belíssima, que nos faz refletir sobre nossas atitudes e rever nossos conceitos em busca de nos tornarmos pessoas melhores, mudarmos a nossa consciência, enxergarmos a centelha divina que verdadeiramente está em todo mundo, mas principalmente naqueles que nos circundam. Deixarmos de ser egoístas, deixarmos de ser materialistas e pensarmos em nosso lado espiritual e na nossa evolução enquanto seres humanos e espíritos que estamos aqui. Essa é a grande lição dessa maravilhosa parábola, dessa maravilhosa história do folclore judaico. Fica aqui a reflexão. Um grande abraço para vocês. Valeu!